19. Honório, herdeiro do ataque das sombras. Depois de visitar seus primos e o querido Túlio, que agora se chamava Tadeu, Camila solicitou a Dora e Alfredo que fossem juntos à casa de seus pais. Ao chegar, Dora percebeu que a cunhada, Clara, sentia-se deprimida e aparentava profundo abatimento. Honório, por sua vez, estava agitado ao telefone tratando de seus negócios. A casa apresentava-se muito moderna, requintada, com o maior conforto. Vários empregados uniformizados prestavam diversos serviços com destreza. Camila assustou-se ao ver o pai controlar todos os negócios através de seus computadores, inclusive seus empregados domésticos, e principalmente a fiscalização externa da arrecadação dos numerários doados à igreja. Sem dúvida, dizia Honório ao telefone, em breve seremos uma potência dentro deste país medíocre. O mais importante agora é elegermos na política o maior número de candidatos possível, sejam eles membros de nossa igreja ou que apoiem o nosso trabalho evangélico para futuramente. Meu pai está se envolvendo na política, lamentou Camila. Eu não acreditava que ele fosse tão longe. Filha, quando um homem se determina em armazenar bens materiais, ele o realiza sem pensar no espírito que, desencarnado, nada obterá dessa riqueza e nenhum proveito tirará dela. Sim, continuava Honório, daqui uns 3 ou 4 anos inauguraremos megatemplos, que terão um sistema anti-eco, para não incomodar os vizinhos safados que reclamam. Um estacionamento digno de shopping center para não atrapalhar o tráfego. Assentos confortáveis, ar-condicionado e monitores especializados para lidar com o público. Depois de breve pausa. Sim, irei colocá-lo a par das informações que eu trouxe dos Estados Unidos. Percebi que o luxo nas igrejas evangélicas atraiu muito mais fiéis e dinheiro consequentemente, gargalhou. Tio, num passado remoto, meu pai, ou melhor, o irmão Honório, que nesse último reencarne recebeu-me como filha, foi líder de falanges espirituais terrivelmente inferiores. Como ele conseguiu reencarnar numa condição física tão excelente, com a oportunidade de ocupar uma posição que deveria ser bem séria e importante? Ele usa o nome de Deus para sustentar seus luxos, todo esse bem-estar e ilude pessoas de bem. Parece que ele tem algum tipo de privilégio. Como isso pode acontecer? Não te precipites, Camila. A natureza divina é sábia. Acredito que tenham dado uma oportunidade a Honório. Continuo não compreendendo, tio. Contudo, lamento imensamente o que ele está fazendo a si mesmo. É sim, Camila. Realmente é lamentável a posição de Honório. Tio, e quanto ao sócio dele, o senhor Monteiro, continua como antes? Podemos vê-lo. Tu desejas? A princípio, Camila titubeou, depois aceitou. Assim foram os 3 para a casa de Monteiro. Ao entrarem na casa, puderam sentir um terrível odor que só se propagava em nível espiritual. Raramente era sentido por encarnados, pois quando isso acontecia era pelo fato da pessoa ter atributos sensíveis ao mundo espiritual ou dotada de mediunidade. Dora os alertou. Não nos abalemos para não deixarmos cair nossas vibrações. Com o que, tia? Tu verás, filha. Ao chegarem à casa, Camila aterrorizou-se ao ver a filha de Monteiro, Thelma, que desencarnara através do suicídio havia muito tempo.
O espírito Thelma estava verdadeiramente monstruoso, irreconhecível, deformado pelas queimaduras que provocara a si mesma. Gemendo, arrastava-se pela dor externa, pois ainda sentia as fortes queimaduras como se elas acabassem de acontecer. Chorando e gritando às vezes, chegava a rastejar de um lado para outro da casa. Thelma, disse Camila. Dora logo a advertiu firme. Camila, não te deixes levar pelos sentimentos de piedade. Tu poderás te envolver com ela e isso, hoje, ainda não é bom. Além do que, Thelma não nos pode ver ou ouvir, porque se encontra em vibrações espirituais muito inferiores. Eu não imaginava que os suicidas sofressem tanto assim. Thelma está nessas condições há poucos anos. Tia, a senhora diz poucos anos? Filha, há espíritos que sofrem por causa da prática do suicídio por séculos. Especificamente neste caso, pelo que sei, é provável que Thelma fique presa ao lar por muitos anos. Mas isso não é uma regra. Ela sairá caso mude suas vibrações e seja muito perseverante em preces sentidas a Deus, o que eu acredito ser difícil pela sua falta de fé. Então, alguma coisa, outra condição poderá tirá-la daqui e levá-la para o vale. Como assim, tia? Thelma suicidou-se pouco antes dos 23 anos. Ficaria encarnada até os 84 anos. Isso quer dizer que jogou fora cerca de 60 anos de sua vida. Por causa das minúcias e características especiais deste caso, sei que ela ficará vagando pelo seu lar nessas condições até só Deus sabe. Por que ela não está no Vale dos Suicidas, como acontece com muitos outros no ato de seu desencarne por este meio? Cada caso é um caso. Pelo que me consta, Thelma foi culpada pela morte antecipada de seu corpo, sem dúvida. Entretanto, indiretamente, seu pai a prejudicou, apoiando-a a assassinar o próprio filho. Ela, por vergonha da sociedade, quis e gostou de ter ajuda e condições para praticar o crime de aborto. Aconteceu que Monteiro não só auxiliou financeiramente um assassinato, mas também abandonou seus deveres paternos quando não quis oferecer atenção às condições espirituais, morais e psicológicas da filha, o que a levou mais rapidamente à prática do suicídio. Thelma não se atraiu para o Vale dos Suicidas ainda por procurar no pai ou no lar, através de um pensamento forte, um alívio para as aflições e tenebrosos sofrimentos ininterruptos das dores provocadas pelo suicídio. E o senhor Monteiro? Monteiro está passando por terríveis problemas obsessivos, semelhantes aos que Thelma passou. Camila ficou assustada. Mesmo assim perguntou: depois de tantos anos, o rejeitado não desistiu de sua vingança? Não. Ele continua perseguindo os culpados por sua morte. Primeiro obsedou a mãe, Thelma. Agora, quem a levou para matá-lo, que foi Monteiro. O mesmo depois de tanto tempo, ele insiste e não se cansa? O obsessor tem todo o tempo do mundo, Camila. Lembra, o espírito é eterno. Assim sendo, o rejeitado não se cansa quando sua vítima não tem fé, não procura a Deus, nem possui bons pensamentos, entre outras coisas. Por isso, a religião é importante ao encarnado. É melhor irmos para a oficina de trabalho. Já é tarde, avisou Alfredo amavelmente. Elas concordaram e todos seguiram. Chegando lá, puderam presenciar Tadeu e Dirceu conversando descontraidamente. O filho comentava com o pai sobre a data de seu noivado com Cíntia
e que no mesmo dia avisariam a data do casamento, o qual ele não gostaria que demorasse. Na espiritualidade, Alfredo e Dora começaram a sorrir, satisfeito por tudo acontecer conforme o planejado, e Camila compartilhou dessa felicidade, abraçando. Com o passar dos dias, Dora e Alfredo souberam que socorristas estavam se empenhando ao máximo para Monteiro não cometer o suicídio. Eles decidiram a ir até lá e Camila o seguiu. Ao chegarem, observaram Thelma agarrada a seu pai, lamentando-lhe sua morte e as miseráveis condições espirituais que se encontrava. O espírito Thelma revivia a todo instante o momento de seu suicídio. Apesar dos anos, a agonia experimentada na ocasião de seu desencarne ainda perdurava. A aflição de ver e sentir as chamas queimando seu corpo e crescendo em torno de si, as dores indescritíveis provocadas pelo fogo em sua carne e o desejo de querer deixar de experimentar constantemente tudo aquilo era desesperador. Além disso, passavam por ela desencarnados donos de uma terrível monstruosidade que a agrediam, maltratavam e ofendiam. Tudo isso ela experimentava ali, longe do Vale dos Suicidas, onde suas condições piorariam com certeza. Para esse lugar, Thelma futuramente seria atraída ou levada por causa de suas condições que se deram seu desencarne. Nenhum suicida escapa de tal região, mesmo tendo antecedentes espirituais positivos. Para o Vale do Suicida será levada toda criatura humana que pratique suicídio consciente ou inconsciente. O tempo de permanência é tão terrível, em tão terrível lugar, depende do espírito. No Vale dos Suicidas, as trevas são eternas. Os gemidos, as dores, os sofrimentos são indescritíveis. Embora nós tentemos descrever aos encarnados as horripilantes condições do vale, ainda faltarão características inferiores para atribuir-lhe, pois só os suicidas podem experimentar. A todo momento, eles revêem, sentem, sofrem com as dores e com as cenas, não só de seu desencarne, mas também com as dos outros companheiros infelizes que se encontram naquele lugar. O arrependimento é constante. Nenhum sofrimento experimentado durante qualquer encarnação, por mais terrível que possa ser a experiência vivida, jamais poderá ser comparada ao sofrimento existente no Vale dos Suicidas. Thelma passou a abraçar Monteiro, que não podia ouvi-la, mas captava seus sentimentos e suas vibrações inferiores. Por outro lado, o rejeitado abortado por Thelma obsediava-o com terríveis desejos para que Monteiro praticasse o suicídio. Morre, tu deves morrer. Enquanto não morreres, eu não te darei sossego. Hoje vivo como um aleijão monstruoso por tua culpa. Fui queimado e esquartejado. Cortaram-me os pedaços e jogaram no lixo. Como eu sofri. Senti dores por todo o meu corpo que até hoje dói. Agora tu vais sofrer como eu. Morre, infeliz, só assim para eu te dar sossego. Monteiro, desesperado, não conseguia ter fé. Experimentava uma infelicidade impressionante, mas não tinha motivos para isso. Estava desgostoso com a vida. Lembrava-se da filha que se matou queimada e imaginava onde ela estaria, se no céu ou no inferno. Os socorristas aplicavam-lhe passes magnéticos, porém sua vontade de morrer era maior. Monteiro guiou-se até uma via férrea bem próxima e lá ficou à espera de um trem. O espírito, Thelma, o acompanhou e pedia constantemente que ele ajudasse a sair daquelas condições dolorosas, prejudicando mais ainda os pensamentos de Monteiro. Thelma acreditava que seu pai desencarnasse
iria tirá-la daquela situação deplorável e de dores intermináveis. Com a aproximação de um trem, Monteiro se jogou suicidando-se. O corpo esquartejado só foi identificado pelos documentos encontrados nas roupas. O rejeitado, no instante do suicídio, passou a gritar: "Eu venci, eu venci. Os dois morreram como eu, um queimado e o outro aos pedaços. Somente agora me sinto satisfeito. Vou tratar-me e deixar de ser deformado. Vou à busca de uma renovação. Renascerei em lar perfeito, junto àqueles que me amam. Eu venci." "E agora?" perguntou Camila. "Será socorrido e encaminhado como imagina?" "Não, isso é pura ilusão. Ele é um homicida. Thelma e Monteiro suicidaram-se por culpa dele. Mesmo sendo suicídio, esse rejeitado é tão culpado quanto um homicida, ou até mais. Terá de arcar com a responsabilidade de seus desejos que conduziram duas pessoas ao autoextermínio antecipadamente. Se ele tivesse aceitado o socorro quando veio no momento do aborto, ele estaria livre de toda essa culpa." Nesse instante, espíritos tenebrosos, os quais não convém descrever, aproximaram-se de Monteiro e começaram a envolvê-lo para carregar seu corpo espiritual, que ficara com um aspecto quebrado e retalhado. O espírito de Monteiro achava-se adormecido, como se estivesse desmaiado. Porém, por pouco tempo. Em breve, muito breve, ele retornaria à consciência, já no Vale dos Suicidas. "Tia, o que é isso?" perguntou Camila. "São os irmãos das sombras do vale." "Para onde estão levando?" "Para o Vale dos Suicidas." Nesse momento, Thelma, com medo, afastou-se e retornou para sua casa. Um daqueles irmãos tenebrosos que levavam Monteiro virou-se para ela e gritou: "Ninguém se esconde de nós, iremos buscá-la." Em nenhuma ocasião eles puderam sentir a presença dos espíritos Alfredo, Dora e Camila. "Vamos", solicitou Alfredo, "temos que ir para a casa de Honório." "O que há com meu pai?" "Lá te explicaremos." Honório encontrava-se muito nervoso, irritando-se com qualquer coisa. Ele não tinha sossego. Ora as redes de televisão o incomodavam, ora os jornais e revistas o atormentavam, ou então a queda de alguma aplicação financeira. Depois de algumas horas, um dos telefones da casa tocou, comunicando a morte de Monteiro. "Não", gritou incrédulo, "isso não pode ser." Após ouvir, seu interlocutor respondeu: "Que testemunhas que nada, isso foi um acidente. De forma alguma eu aceitarei um suicídio. Isso tem de parecer um acidente." Nessa hora, Clara, paciente, entrou na sala perguntando o que havia acontecido. E Honório, desligando brutalmente o telefone, explicou: "Foi o Monteiro. O desgraçado se matou e deixou testemunhas. Isso não podia ter acontecido. Tem de parecer um acidente." "Bem, que viu Monteiro diferente." "Isso já observei há algum tempo", disse Clara. "Cala a boca!" gritou desesperado. "Foi um acidente, entendeste?" Nesse momento, Honório começou a passar mal. Algo parecia sufocá-lo. Sem serem percebidos, Dora, Alfredo e Camila presenciavam aquela situação. "O que tem ele, tio?" indagou Camila. "Seu pai tem consideráveis anos vividos, Camila. Não é velho, mas atualmente não vem cuidando de sua saúde como deveria. Agita-se com tantos compromissos gananciosos que visam os bens materiais e enerva-se quando eles não se processam como desejaria e..." Alfredo silenciou. Honório colocou as mãos no peito e deixou-se cair subitamente. Clara tentou ajudá-lo, porém sentia-se impotente. Ela correu ao telefone e chamou por socorro. Honório estava sofrendo um infarto.
Camila observava uma forte mancha acinzentada no peito de seu pai. Ela pôde ver ainda inúmeros vultos presentes ali, sendo que eles não podiam perceber sua presença nem de seus tios. Tio, olha esses vultos. Eu já os vi antes. Assim que desencarnei, eu os vi. Parece que eles querem atacar meu pai. São entidades perversas que acompanham seu pai há muito tempo. Eles, juntamente com Honório, num passado remoto, quando encarnados e desencarnados, também eram criaturas cruéis e desumanas. Praticavam os mais terríveis crimes contra os semelhantes. E Honório era chefe dessa legião. Desencarnado e no umbral, simpatizou com o terrível lugar, continuando na liderança desse grupo. Eu sei, ele me perseguiu muito quando desencarnei naquela época em que recebi o nome de Samara, e por mais de 50 anos fiquei sendo torturada no umbral. A sábia natureza divina tudo faz para que nós nos corrijamos. Por isso foi dada a Honório uma reencarnação digna, como pai de boas criaturas, como chefe de família e próximo a uma religião cristã, da qual poderia adquirir bons conhecimentos e desenvolver ótimos sentimentos. Infelizmente, ele se desviou do que lhe foi traçado. Nos momentos difíceis, embora tendo-me ao seu lado, dando-lhe todo o apoio moral, espiritual e material, na medida do possível e dentro das minhas condições, deixou-se dominar por pensamentos terríveis de exterminar com toda a sua família e depois suicidar-se. Nessa época, minha casa já era uma oficina de trabalho para o plano espiritual superior. Eu já sentia isso. Diante das preces que direcionei a Honório, mesmo ignorando suas ideias, amigos do plano espiritual o ampararam e o guiaram, e num momento crítico fizeram-no entrar em uma casa de oração, onde pôde encontrar pessoas que o amparassem de forma espiritual e material. Nessa casa de oração, ele se estabeleceu sem abrir seu coração para que sua alma se iluminasse. Perdeu grande oportunidade para ganhar conhecimento do bem, elevar seu espírito e corrigir suas falhas. Deixou prevalecer em seu coração sua aptidão para líder do mal e conquistas materiais. Para isso, Honório passou a usar e falsamente defender o nome de Deus, os ensinamentos sagrados do Mestre Jesus, em troca de bem-estar e fortuna. Não atentou que esses valores conquistados são passageiros e o bem-estar conseguido é temporário e ilusório. Suas preocupações e perturbações com a ordem de tudo, com os ganhos, levaram-no a cultivar grave doença física que não seria necessário adquirir. Esse problema cardíaco parece ter sido provocado por essas entidades perversas que o perturbam, observou Camila. Nada permanece no corpo físico se o espírito, desde que preparado e com a permissão do Pai, não autorizar, filosofou Dora. Por que essas entidades o querem prejudicar se ele fora seu líder, seu amigo em zonas inferiores? Perguntou Camila. Foi dada a Honório a oportunidade de elevação espiritual, de aprendizagem para o bem, de cultivar bons costumes, respeito e auxílio ao próximo, através de uma religião cristã que prega e defende. Todas essas qualidades e ensinamentos retirados do livro sagrado, dos conceitos deixados por Jesus. Ele obteve acesso a tudo isso. Depois teve duas opções. Primeira, para seguir, entender e praticar tudo aquilo de maneira honesta, a ponto de receber amparo e sustentação no plano espiritual superior. E segunda, aprender todos aqueles ensinamentos, seguindo-os e vivenciando-os só de aparência, com uma deslealdade inimaginável aos verdadeiros princípios trazidos pelo Evangelho. Transgrediu inúmeras leis naturais devido às suas dissimulações.
além de adquirir uma terrível dívida por usar e manipular ensinamentos sagrados para obter bens e poder materiais. Honório traiu também seus antigos amigos e aliados do plano inferior. Embora em seu íntimo fosse oposto àquelas verdades ditas, temos de concordar que em suas pregações elevava o nome de Deus e os ensinamentos de Jesus. Isso causou imensa discórdia entre o que ele defendia antigamente e seus antigos amigos de baixa vibração espiritual. Por isso, eles sempre o perseguiram nesta encarnação, esperando uma oportunidade para lançarem nele as suas baixas vibrações, procurando provocar-lhe qualquer mal. Eles acreditam que Honório os traiu e traição para eles é imperdoável. E agora, tio? Não há nada que possamos fazer. Se Honório fosse verdadeiro quando defendia e elevava o bom ensinamento, se ele tivesse sido fiel ao que pregava, sem dúvida não estaria à disposição de criaturas tão perversas e inferiores como essas. Ele teria toda a proteção do plano espiritual superior e não se encontraria assim tão exposto, tão indefeso. Camila ficou pensando em tudo o que ouviu. Ela sentia imensa compaixão por ver aquele que foi seu pai naquelas condições. Porém, não havia nada a ser feito.